E vamos de mais uma dica de um live action lançado recentemente. A gente está falando de Pinóquio, versão 2022 do Disney Plus. E Pinóquio já chega trazendo algumas polêmicas em relação ao seu lançamento. Alguns críticos trazendo que a história está diferente, que faltaram alguns elementos. E o principal, que a história está muito sombria, que Pinóquio se transformou num filme de terror. Mas será que Pinóquio se transformou nisso tudo mesmo? Será que ficou devendo em relação a esse live action? Tudo isso a gente vai destrinchar no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de Pinóquio, versão 2022. E eu vou te falar que Pinóquio é um filme que eu entendo bem. Vou te contar que o desenho animado eu assisti mais de 1 milhão de vezes com os meus filhos. Meus filhos eram apaixonados e eu vou te falar que a fita VHS tinha que entrar, assistir, rebobinar, assistir de novo, rebobinar e ficar nesse looping eterno porque as crianças amavam isso demais. Então, até as falas do desenho original eu sei de cor até hoje. Então eu tenho um comparativo bem bacana para ser feito em relação a esse live action novo que foi lançado. Então se você é novo por aqui, chegou aqui por conta de Pinóquio, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente traz dicas toda semana de séries e filmes para você colocar na sua lista. Vem com Séries em Série, porque aqui eu tenho certeza que as melhores dicas do YouTube estão com a gente. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, porque mais e mais pessoas vêm aqui conhecer o Séries em Série. Mas vamos lá falar de Pinóquio, vamos começar trazendo a sinopse desse clássico que todo mundo conhece. E essa nova versão em live action traz aquela nossa história que todo mundo conhece do Pinóquio, que todos já amamos do desenho animado. E a história nos apresenta Gepeto, que é um carpinteiro que sonha em um dia ter um filho. E Gepeto, muito solitário na sua vida, constrói um boneco de madeira que ele chama de Pinóquio. Gepeto ainda trata esse boneco como se fosse um filho dele. Inclusive, em até alguns momentos da vida do Gepeto, ele deseja que o seu boneco ganhe vida. E ele faz esse pedido para uma estrela dos desejos. E eis que a Fada Azul dos Desejos acaba concedendo esse pedido ao Gepeto. E ela simplesmente dá vida a Pinóquio, um boneco que agora consegue falar e andar. Só que ele ainda não se transformou no menino de verdade. Ele simplesmente ganha vida sendo ainda um boneco de madeira. E agora, Pinóquio, junto com a sua consciência, o grilo falante, terão que enfrentar todos os desafios e as aventuras que a vida oferece, os riscos que essa vida oferece. E ele vai ter que apresentar verdade, compromisso, comprometimento e o principal, coragem para conseguir ganhar a possibilidade de se transformar num menino de verdade. Aquela história que a gente conhece demais e que agora a gente vai falar um pouco mais analítico sobre Pinóquio. Bom, de imediato a gente já traz que esse live action do Pinóquio já traz todos os atributos que qualquer uma das produções Disney já traz. Qualidade em relação a toda essa produção, belíssimos atores, Tom Hanks arrebentando aqui, fora os atores que estão ali por trás em relação aos bonecos, ao grilo, a todos que participam aqui, os próprios vilões ali que se apresentam, estão muito bem. Então não tem o que pôr e nem tirar em relação a toda essa produção de Pinóquio. O que a gente precisa trazer aqui mais é em relação a essa história, como que ela foi trazida, o que foi adaptado do desenho original para esse live action, o que mudou em relação a essa história, e se realmente está condizente com tudo aquilo que Pinóquio prega pra gente, que é trazer exatamente essa coragem de encarar o mundo, trazer o compromisso dele em relação aos deveres que o Pinóquio tem que ter enquanto criança, e o principal
principalmente aquela parte do amor que ele precisa mostrar em relação a ele, com o pai dele e com todos à volta, ser verdadeiro nesse amor e o quanto que ele escuta a consciência dele. E isso Pinóquio faz muito bem em relação a esse enredo, em trazer a mesma mistura que a história original já mostrou aqui pra gente naquela massa de bolo que foi trazida aqui pra gente em relação a esse enredo. Então Pinóquio não foge muito dessa originalidade. Então por que os críticos estão trazendo que Pinóquio não foi uma história muito bem contada? Por que Pinóquio deixou a desejar em relação a ser uma história sombria? E o que ficou de diferente em relação à história original? E aí, já entrando nessa parte da polêmica de ser um filme de terror, como alguns estão trazendo, o Pinóquio está muito sombrio em relação ao filme original. Tá certo que no desenho original, a história traz ali com relação a uma animação. E as animações já são mais coloridas, já são mais bem amigáveis para as crianças do que um filme com live action, com pessoas ali de verdade se movimentando em relação a esse enredo. Mas Pinóquio traz uma história bem parecida em relação à animação. Na animação já existiam partes sombrias em relação a essa história. Nada disso mudou muito em relação para esse live action. Então aquela parte em relação à história, ao circo do Stromboli, ou até mesmo em relação à parte que ele vai para a Ilha dos Prazeres, eu não posso entrar em spoiler, apesar de ser uma história muito bem conhecida. Esse é um vídeo sem spoiler. Mas toda essa parte tem na animação. É porque a animação é apresentada de uma forma mais amigável. Enquanto no live action não tem como ser tão amigável assim. E como eles quiseram trazer bem próximo dessa originalidade, isso acabou apresentando como se fosse de forma mais sombria. Mas não tem nada de terror, inclusive essa história é uma história que chega com classificação livre. Inclusive eu fui assistir com o meu filho de 9 anos e ele conseguiu assistir toda essa história de forma super tranquila. Ele conseguiu não sentir aquele medo todo que os críticos estão trazendo, mostrando como se Pinóquio fosse um terror de 7 cabeças. Non-selfish. You will always be my real boy. E aí, outro ponto que também gerou uma certa polêmica é em relação a diferenças das histórias. E a única diferença que eu senti foi, assim, além dos textos que estão um pouco diferentes em relação à história original, o que já é normal de qualquer live action, traz alguns textos mais adaptados para uma linguagem mais atual, tanto no legendado quanto no dublado. O texto está muito ligado à essência do texto principal, então não muda muito. A única diferença que eu senti é em relação ao final, da forma como eles apresentam o Pinóquio se transformando em menino de verdade. E que é um pouco diferente em relação à história original. Fora isso, tem algumas diferenças sim que vão aparecer no decorrer da história, como os bonecos de fantoche ali do Stromboli, a própria Ilha dos Prazeres lá em relação aos monstros que aparecem ali, mas a essência em si de não se transformar num burro, não pode mentir, ter coragem para enfrentar a baleia, e na verdade não é uma baleia, é um monstro. Ou seja, algumas adaptações mudaram um pouquinho, mas a essência acaba não mudando. E são por todos esses pontos que Pinóquio, apesar de ter sido trazido como sendo um filme de terror pelos críticos, não é um filme de terror, não é esse bicho de 7 cabeças e merece aqui do Séries em Série uma avaliação 5 estrelas. Sim, é um filme que merece demais estar na sua lista para você já assistir hoje. E eu digo mais, se você tem filhos, crianças em casa, vale muito a pena sentar e assistir com os seus filhos, porque traz alguns ensinamentos que são da história original. E se você já assistiu a história original com os seus filhos, com certeza vocês vão gostar demais de assistir, de ter essa experiência em família. Traz muita informação a respeito de coragem, compromisso e principalmente o amor ali e falar a verdade sempre. Aquilo que Pinóquio já sempre trouxe pra gente. Fora algumas tiradas engraçadas do Grilo ali, do próprio Tom Hanks ali sendo o Gepeto, do Pinóquio, e tudo
dentro de uma aventura muito gostosa de ser assistida. Então não perde tempo, vai lá assistir Pinóquio, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou de Pinóquio? Esse é um filme que você realmente curte, tanto na animação quanto no live action? Ou teve algum dos dois que você gostou mais? É um live action que está mais próximo de ser essa realidade, de ser mais igual em relação às animações? Comenta aqui pra gente todas as suas percepções, tudo que você achou em relação a esse live action. E se você ainda não assistiu, se Pinóquio é um live action que você gostaria de assistir e colocar na sua lista. Não perde tempo de ir lá assistir, porque vale bastante a pena. Vem, mas comenta aqui pra gente para que a gente possa trocar bastante informação a respeito dessa história maravilhosa e que transcende o tempo. Quanto mais tempo passa, mais algumas linguagens atuais estão sendo trazidas e mais vale a pena a gente assistir demais. Aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série e se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente traz dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. Inclusive vou deixar aqui algumas opções de vídeos aqui para vocês irem lá assistir. Vai lá assistir, porque assistindo 2 vídeos seguidos você engaja mais ainda aqui o Séries em Série para crescer cada vez mais o canal. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo!